Esse protocolo é um divisor de águas no Brasil. Não há como ser um protocolo facultativo, porque não é facultativo. O banco também é vítima e ele não vai sofrer as consequências desse dito golpe. Fico muito estarrecida. Não se pode punir o banco, mas se pode punir o cliente. Na primeira semana depois do recesso parlamentar, os deputados aprovaram um projeto de lei que cria o chamado Protocolo Não é Não, para prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher em ambientes como boates e casas de espetáculos. A autora da proposta, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o protocolo não é optativo, diante da violência crescente contra as mulheres. Nós estamos tentando criar aqui um ambiente seguro, nos valendo também da força e da participação, e em conjunto com setores que são da iniciativa privada, mas reconhecendo, e por estes setores, já verificando o reconhecimento de que não há como ser um protocolo facultativo, porque não é facultativo estar diante da violência e não agir. É um imperativo ético, um imperativo da obrigação, da responsabilidade. Ontem, mais uma vez, nós ficamos chocados com uma cena de uma menina colocada na porta da casa, retirada da porta da casa, adormecida, desacordada, estuprada. É para que estas situações não aconteçam. Nós, como Câmara dos Deputados, estamos assumindo esta responsabilidade, que não é possível se não agirmos juntos. Esse não é um projeto da direita, não é um projeto da esquerda, é um projeto nosso. E a nossa luta do combate à violência contra a mulher, ela vem vindo de muito tempo. E são um conjunto de medidas que vai mudar essa realidade triste que a gente vive. E hoje, mais uma vitória para todas nós mulheres que representamos mais de 52% da sociedade. Para tentar criarmos políticas que evitem essa cultura de estupro tão presente no nosso país e que a gente possa criar uma cultura de proteção à mulher. É isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Por isso que eu aceitei de ser relatora desse projeto. Hoje nós estamos dando um passo importantíssimo para mudar essa cultura, para garantir a mulher que é constrangida, assediada ou que sofra, inclusive, uma violência maior no ambiente de um show, tem a quem recorrer. É responsabilidade do Estado cuidar disso. E é isso que nós estamos fazendo, dando responsabilidade a essas empresas privadas de zelarem pelas mulheres brasileiras. Quero também falar enquanto parlamentar. Quando é que nós, enquanto Casa Legislativa, podemos trazer a possibilidade da criação de um protocolo? Quando as estatísticas trazem para a gente a necessidade e do sofrimento da sociedade, é que nós percebemos a importância da criação desse protocolo, de dizer que as instituições precisarão obrigatoriamente cumprir um passo a passo a ser seguido, orientado, disposto, legislado tacitamente por esta casa, para que as mulheres tenham segurança dentro desses locais em que elas estão buscando apenas diversão. Esse protocolo é um divisor de águas no Brasil. Por quê? Eu, como delegada de polícia, atuante na Delegacia de Mulheres por vários anos, quero dizer que há muitos assédios, muitos estupros, muitas violências contra a mulher são realizadas dentro de estabelecimentos em que muitas vezes essa mulher não tem coragem de denunciar porque ela não, ali o estabelecimento ele acaba se escondendo para justamente não se expor. Nós estamos estabelecendo um protocolo para que as empresas, diante desse caso, possa estabelecer um encaminhamento para que essa mulher possa ter um atendimento de saúde, possa ter um atendimento psicossocial,
possa, sobretudo, ir até as instituições de justiça para poder formalizar as suas denúncias, as suas reclamações, algo que também é muito importante, pois nessas pesquisas foram demonstradas que 17% das mulheres não formalizam uma denúncia por vergonha, 18% não formalizam uma denúncia por sentirem medo, 24% não formalizam uma denúncia por não saber como fazer. A segurança pública apontou que 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio ano passado. Nós não podemos naturalizar, porque está presente em casa, no trabalho, mas também nos ambientes de entretenimento. Infelizmente, o bar, o boteco, o show, a boate, ainda não é um ambiente seguro para as mulheres. E foi um protocolo como esse, o fator decisivo em Barcelona para o prosseguimento do caso Daniel Alves. Não é não, um selo do espaço seguro, do ambiente que está preparado para lidar com o caso de violência contra a mulher. Basta de assédio, basta de violência sexual. Nós não podemos mais compactuar com a naturalização de tantos casos de violência contra a mulher. A gente vai continuar avançando até que não reste uma mulher insegura nesse país, até que a gente possa, no ponto de ônibus, com nossas filhas, em nossos lares, no ambiente de trabalho, ser livre, viver em segurança, em pé de igualdade, mas que essa resposta, que o estabelecimento de um protocolo tão necessário, seja mais um instrumento no combate à violência. Porque a gente sabe que se as mulheres puderem estar só um pouco mais seguras, tendo o acolhimento, sendo acolhidas com respeito, podendo fazer a denúncia em segurança no ambiente do bar, no ambiente do restaurante, a gente vai estar, sim, contribuindo para colocar um não, para dar um basta a essa cultura de violência contra as mulheres que nós temos em nosso país. A proposta segue agora para análise do Senado. O plenário também aprovou a urgência para a tramitação de mais 6 propostas. Uma delas é a que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. É muito importante garantir a aprovação da Política Nacional do Câncer, garantindo a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a nutrição especializada. Nós estamos fazendo gestões junto ao Ministério em relação à nova política também de cuidados paliativos, que é fundamental. E a Política Nacional do Câncer foi muito discutida, teve a participação de todos os setores da sociedade e é fundamental o apoio de todos os deputados e deputadas para a aprovação da urgência. O trabalho foi realizado, nós instalamos a comissão antes da pandemia, foi exaustivo, foi um trabalho que teve a participação impressionante, pela primeira vez no nosso país, de todos os setores, e é fundamental que a gente aprove a urgência e possamos tratar o câncer como uma doença emergencial. O câncer tem cura, nós podemos salvar muitas vidas, mas nós precisamos realmente de políticas que possam chegar mais rápidas, através da prevenção, do tratamento digno e também, é claro, da reabilitação, que é tão falha no nosso Brasil, mas que é possível fazer sim. Então, para que todos os pares consigam colocar o sim, mesmo que seja simbólico, mas essa conscientização que depois vai ficar pronto para que nós tenhamos unanimidade da casa e caminhar passos largos para salvar tantas pessoas que possam ser acometidas desse mal do século, que é o câncer. Outro projeto que teve a urgência aprovada é o que permite a movimentação de recursos da conta vinculada do trabalhador no FGTS para outras finalidades, como em situações de violência doméstica. Esse projeto, ele tem o seu mérito, não tenha dúvida sobre isso. Mas nós precisamos encontrar a forma de ajudar as mulheres por outros caminhos. O Fundo de Garantia é uma poupança do trabalhador para uma situação de desemprego, para um investimento na moradia própria, para uma série de questões que já estão bem determinadas. Se nós ampliarmos o leque de possibilidades de retirada, nós vamos esvaziar o fundo. Então, o projeto, os objetivos são meritórios, porém,
A forma, nós não concordamos. Se isso está permitindo o uso do fundo de garantia, principalmente para pessoas com vulnerabilidade, com pessoas que precisam, mulheres monoparentais, a gente, lógico que tem que permitir, o dinheiro é dela. Eu só estou achando muito estranho partidos que dizem defender os mais pobres votarem contra essa urgência. Isso realmente é uma coisa que incomoda. Os deputados aprovaram ainda a urgência na tramitação do projeto que proíbe que bancos contratem empréstimos que não tenham sido autorizados pelos correntistas. Esse projeto de lei tem um objetivo muito simples, que é pôr fim ao famoso golpe do consignado, que é aquele golpe quando um aposentado, um servidor público, recebe sua aposentadoria, recebe sua pensão, começa a receber uma enxurrada de ligações de bancos, de financeiras, para fazer todo tipo de empréstimo. Aliás, muitas vezes com informação vazada ilegalmente, de quebra de sigilo do próprio INSS. Se nós queremos defender os aposentados, não é esse texto. Pelas falas todas aqui do parlamento, todos queremos defender os aposentados, mas no momento que a gente prejudica as instituições financeiras, elas vão repassar esse prejuízo para o próximo aposentado. Isso vai ser uma lástima para os consignados que ajudam milhões de aposentados e servidores do nosso país. Eu escuto e fico muito estarrecida. Não se pode punir o banco, mas pode punir o cliente. Porque o cliente que é obrigado a pagar um empréstimo que não parte da livre vontade dele, ele está sendo punido. Aqui está se dizendo, vamos colocar incólume as ações de um banco que sejam ações contrárias aos direitos, contrária à própria lei. A própria lei. Porque isso vai punir o cliente. O cliente já está sendo punido. O aposentado já está sendo punido. Porque é obrigado a pagar um empréstimo que ele não quer. Ou que ele não é fruto da sua própria vontade. Então, portanto, não tem como você se acreditar que é preciso preservar os bancos para que os bancos continuem ferindo os direitos dos aposentados e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós lamentamos demais que os aposentados sejam vítimas de golpe, mas nós não podemos trocar a vítima. O banco também é vítima e ele não vai sofrer as consequências desse dito golpe. Ele vai pegar esse prejuízo, vai elevar o custo e vai repassar para os clientes adimplentes em taxa, em custos, enfim. O que a gente precisa é, como o Abílio disse, não concordando com ele em parte, é ter atitudes que punam o agressor, quem cometeu o estelionato, e não só repasse a condição de vítima para o banco, que no final das contas vai ser o correntista. Nós somos contra a urgência. Na quarta-feira, o plenário aprovou o regime de urgência para 3 projetos de lei. Uma das propostas institui a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas escolas. Outro projeto, de autoria da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, institui o direito ao brincar e à parentalidade positiva como estratégias de prevenção às violências contra crianças. Mas esse é um projeto que dá o direito, são conceitos e dispositivos gerais, princípios fundamentais para garantir a possibilidade das crianças de serem crianças. É garantir a primeira infância com todos os seus limites e meandres. Então é isso, senhor presidente, pedindo a todos os senhores deputados e senhoras deputadas que possam acolher a votação dessa urgência. O artigo 6º fala que seria uma das atribuições das crianças. Lá no inciso 4 fala participar das decisões que afetam a convivência comunitária e familiar. Nós, como defensores de uma família patriarcal, onde pai e mãe decidem e filho obedece, conversamos com a autora do projeto, ela se compromete em futuramente, na hora de debater e discutir o mérito, ela resolver essa situação. Então, a minoria orienta sim. Tem um projeto que reafirma uma necessidade que deveria ser considerada natural.
mas num país onde injustiças acontecem, onde se duvida, inclusive, da natureza das instituições educacionais, é necessário reafirmar que a criança até 12 anos, ela tem direito a essa parentalidade positiva, ou seja, o direito de brincar. Também foi aprovada urgência para a proposta que exige a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais para profissionais que trabalham com crianças. Essa matéria trata de um projeto de lei da comissão mista que tratou da exploração de crianças e adolescentes, exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma proposição muito importante que trata de você ter as certidões negativas daqueles que trabalham com crianças. Então, especialmente nas creches, para que a gente não tenha o dissabor de, eventualmente, uma dessas pessoas que responde ou que respondeu por estupro ou por violência sexual grave, enfim, seja depois cuidador dessa mesma criança. Infelizmente, a violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade em nosso país. E nós precisamos de políticas de prevenção, de proteção, de garantia e promoção de direitos. Portanto, no mérito e no objetivo, nós somos favoráveis ao regime de urgência. Ainda nessa semana, foi aprovado o projeto que cria o selo Empresa Amiga da Amamentação. A relatora, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, destacou a importância da proposta. Uma temática da maior importância para as mulheres e para a saúde da população, porque uma criança que usufrui do aleitamento materno, efetivamente tem grande chance de ser um jovem e um adulto saudável. O aleitamento materno tem muito a dizer sobre a saúde da criança, do adolescente e do adulto que virá. Não há dúvida que é fundamental que todos colaborem, que preconceitos sejam derrubados em relação ao aleitamento. E por que a importância de uma legislação dessa? Infelizmente, essa não é uma realidade do cenário brasileiro. Nós temos uma média de menos de 60 dias de amamentação, quando a Organização Mundial de Saúde preconiza 6 meses de amamentação exclusiva, pelo menos 2 anos de amamentação, e isso é determinante para a saúde das crianças e, portanto, para o futuro da humanidade. A OMS estima que até na Agenda de 2030 a gente tenha uma estimativa de 70% das crianças amamentando exclusivamente. E o leite humano ele pode reduzir até 13% de óbitos de menores de 5 anos por morte evitáveis. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Eu venho à tribuna fazer um apelo ao DENIT, ao governo federal, para que possa fazer a entrega o quanto antes possível das pontes sobre o Rio dos Sinos, ali em São Leopoldo, na região do Vale Germânico, na BR-116. Essa ponte era para estar pronta em março de 2021. Veio março de 22, passou um ano e não saiu. Era para ser em junho de 23 e não está pronto. E vai para dezembro de 23 e, se deixar, vai para 2024. Uma ponte fundamental, porque o tráfego aí está retido na BR-116, são 140 mil veículos por dia. A região metropolitana está afogada e nós precisamos dar essa resposta. A ponte está 99% pronta. Falta só fazer os acessos, enfim, fazer a união final da ponte com a rodovia. Ou seja, detalhes,